O Bitcoin é a agulha que pode estourar a bolha de tudo. 373. The Everything Bubble. Criada pelo juro negativo, com governos comprando trilhões em ativos a qualquer preço e mantendo vivas empresas zumbis, cujo faturamento é insuficiente para pagar os juros das dívidas. Robert Shiller, prêmio Nobel e docente de um curso gratuito de finanças no Coursera. 374, nas edições mais recentes de seu livro Irracional Exuberance, afirma que o maior exemplo de bolha da atualidade é o Bitcoin. Bolha econômica ou de ativos, bolha de mercado, bolha especulativa ou bolha financeira são sinônimos e descrevem a situação em que o preço de um ativo se descola do seu valor fundamental. Um critério objetivo para sua definição é quando o preço de um ativo sobe mais que 2 desvios padrão. Isso ocorre ciclicamente no BTC, devido aos processos de FOMO, Fear of Missing Out, normalmente no ano imediatamente posterior a cada halving, logo depois corrigindo, também seguindo o padrão emocional, FUD, Fear Uncertainty and Doubt, para recomeçar o ciclo. Como o Bitcoin tem fractal próprio, em decorrência dos choques de oferta nos halvenings, ele ciclicamente entra em bolha quando seus retornos médios ultrapassam o dobro do seu desvio padrão. Adotando a definição de bolha baseada em análise técnica, bolha a partir da variação superior a 2 desvios padrão, o Bitcoin passou por 4 bolhas. 1. De abril até junho de 2011, de 0,31 para $31. 2. Entre dezembro de 2012 e abril de 2013, de 13 para $266, crise cambial do Chipre. 3. De junho a novembro de 2013, de 100 para $1.300. E 4. De abril a dezembro de 2017, indo de 1.200 até 19.700 USD 375. Em cada uma dessas oportunidades, nas quais multiplicou de valor 100x, 20,5x, 13x e 14,91x, existiram correções equivalentes e subsequentes períodos de acumulação, exatamente como previsto na teoria das ondas, de Dow e Elliott, e nos seus ciclos emocionais de mercado. O preço do Bitcoin passou por bolhas e tende a passar por outras mais, quando seu preço aumentar mais de 10x em poucos meses. Porém, em sua tendência normal de aumentar no ritmo do aumento de sua base de usuários, não se pode afirmar que seja bolha, mas apenas consequência da lei de Metcalfe 376 e curva normal de adoção de tecnologia, a não ser que razões políticas ou técnicas indiquem perda de valor fundamental. Em termos fundamentais, bolha é quando o preço descola dos seus parâmetros de precificação. Razões políticas podem mitigar o valor fundamental do Bitcoin. Se os principais governos mundiais voltarem ao padrão ouro com conversibilidade integral, se os principais governos do mundo funcionarem em superávit, arrecadando mais do que gastam, se forem revogados todos os controles de capitais, tributos e expropriações involuntárias, assim como as limitações para o comércio e o investimento globais, aí, sim, o Bitcoin poderá perder grande parte de seu sentido, sua base de usuários e seu valor fundamental. Interessante notar que as experiências de proibição e criminalização das operações com criptomoedas não resultam em redução do seu valor na respectiva jurisdição. Pelo contrário, exatamente como a proibição das drogas ou do álcool, passa a haver ágio. Razões técnicas também podem mitigar o valor fundamental do Bitcoin, tais como: 1. Se houver queda significativa do achate. 2. Se uma quantidade significativa de desenvolvedores abandonarem um projeto, ou forem presos ou mortos. 3. Se uma quantidade significativa de tokens for apropriada por entidade disposta a vender por qualquer preço, como aconteceu com a massa falida do MT.Gox e a Tokyo Whale. Ou 4. Se o sistema sofrer ataques significantes, como os ataques de spam dos mineradores em 2017, que encareceram as FEIs. Até que ocorra o fim, ou irrelevância, dos governos como conhecemos, é crível que as razões políticas venham a mitigar o valor do Bitcoin. Bitcoin memes, a questão não é quanto alto pode ir o Bitcoin, mas, sim, quão baixo pode ir o dólar. Se o dólar for a zero, o valor relativo do Bitcoin será infinito. 1.1. Qual o valor de uso do Bitcoin? Serve para fazer remessas internacionais independentemente de controles de capitais, para garantir imunidade contra tributos e execuções involuntárias em face de ditaduras e perseguições institucionais, e serve como reserva de valor pseudo-anônima imune à diluição de moedas e de políticas governamentais. Quanto maiores os tributos, quanto mais absurdas as regulações, quanto maior o déficit e maior a dívida pública, quanto mais numerosos forem os embargos e controles de capitais, mais útil será o Bitcoin. É uma hipótese plausível e corrente na comunidade que, se os governos tivessem mantido o padrão ouro, com conversibilidade integral, o tamanho dos estados teria permanecido limitado, e provavelmente, o Bitcoin nunca teria sido criado, e, se fosse, não teria se popularizado.
Dessa forma, o Bitcoin foi criado em decorrência do abuso de poder e corrupção extrema dos governos, como repetidamente confirmado por Satoshi até mesmo no bloco Gênese ao escrever o texto The Team 03 Jan 2009 Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Assim, quanto maior o descontrole e o abuso governamental, maior deve ser o valor fundamental do Bitcoin. The Times de 3 de janeiro de 2009. O bloco Gênese deixou uma mensagem, a qual faz referência a esse jornal. Atualmente, um exemplar dessa edição vale milhares de dólares e é objeto colecionável. O valor das dívidas corporativas globais é exponencial, assim como as limitações quanto às liberdades individuais e a ampla consciência de que o sistema em que vivemos é inevitável, como popularizado por Peter Schiff e Mike Maloney, além de outros expoentes da escola austríaca. É isso que alimenta a tendência exponencial, desde 2010, do valor do Bitcoin. A primeira definição é mais complexa de classificar, pois o valor fundamental do Bitcoin, como de qualquer criptomoeda, é subjetivo e depende de obtenção de dados estimados, e não objetivamente calculados, como número de usuários, velocidade de circulação, Proof of Brain, captação relativa de cérebros, Proof of Stake, captação de investidores relevantes, Proof of Work, capacidade computacional dedicada, e até mesmo a qualidade das contribuições no seu repositório e das empresas no seu ecossistema. Há uma série de artigos de alta complexidade sobre o tema. No canal iStone do YouTube, há um episódio de 2018 muito didático explicando a estimativa de 1,2 milhão de dólares por Bitcoin como valor-alvo, por uma lógica simples. Nos anos anteriores, o aumento no número de carteiras era proporcional ao aumento de preço, ambos multiplicaram 20x. Então, assumindo como limite de crescimento algo em torno de 2,4 bilhões de usuários, todas as pessoas entre 18 e 64 anos com acesso à internet e a smartphones, o aumento dos atuais 20 milhões para 2,4 bilhões de pessoas ocorreria, seguindo a taxa atual de adoção, em 4 a 7 anos. No mesmo canal, a estimativa mais atual, 377, é de 12,5 milhões de dólares por Bitcoin em 2031. Valuations lineares são comuns, até mesmo no relatório de Ray Dalio. Existem as estimativas de preço para os cenários que o Bitcoin ficaria com X% do mercado do ouro, Y% dos mercados de remessas e Z% dos mercados de ações imóveis. O problema com essas estimativas é que a base de cálculo, riqueza mundial, não é estanque, de modo que, quanto mais pessoas adquirem o Bitcoin, mais riqueza é gerada com mais liberdade econômica e menos riqueza destruída por distorções derivadas do juro negativo e totalitarismo. Dizer que o Bitcoin precisa valer 550 mil dólares para bater o market cap 378 do ouro não diz muito, até porque a quem 379 defenda que Shao, 31,1 gramas, pode valer 50 mil dólares em 2022, com a volta do Gold Standard. A questão é um pouco mais complexa, pois estão sendo desenvolvidos produtos financeiros que permitam a instituições investirem em Bitcoin sem o risco de custódia, com destaque para Fidelity, Grayscale, Purpose e Beck. Como a maior parte dos recursos nos mercados pertencem a instituições e não a pessoas físicas, a projeção mencionada já perde o sentido. Se o BTC avançar segundo as 5 fases de Bell-Silbert 380, a quarta fase, atual, é a adoção institucional, compra por corporações, fundos e investidores institucionais por meio de ETFs, e a próxima, quinta fase, será quando órgãos governamentais, bancos centrais e supranacionais vão competir adquirindo Bitcoin, primeiro como reserva, depois como lastro de moeda, e, por fim, como moeda, seja comprando a mercado ou desapropriando o Bitcoin de seus cidadãos, como Andrés Antonopoulos teme que ocorra com o eventual ETF. Outra maneira de governos acumularem Bitcoin é parando de leiloar os Bitcoin apreendidos, como o governo norte-americano faz constantemente. 381 para o venezuelano cuja alternativa à criptomoeda é acumular bolívares, que perdem metade do valor a cada 18 dias. Para o trabalhador ilegal em países de economia desenvolvida, que precisa mandar recursos para sua família também desbancarizada no interior de jurisdições de economia subdesenvolvida, ou, para o empresário que quer pagar certa comissão ilegal que, se for rastreada, resulta em cadeia, como Eike Batista foi preso, as criptomoedas podem ter valores utilitários peculiares. Agregar as demandas mencionadas apenas em DFI, protocolos de finanças alegadamente descentralizadas, é uma tarefa improvável. Os mercados descentralizados podem ser oferecidos por redes federadas, como Liquid, ou de segunda camada, como Lightning, de maneira mais barata, rápida e segura que blockchains marginais. Talvez o mercado de smart contract seja perpetuamente algo de nicho e talvez substitua grande parte do mercado CFI, finanças centralizadas,
Em todo caso, a participação do Bitcoin nesses mercados tende a ser crescente com diversas atualizações aumentando sua fungibilidade, escalabilidade e funcionalidade, como Taproot, BIP341 e posteriores. Tendências de migração das riquezas. O ecossistema de criptomoedas mostra como funciona o livre mercado real. Mesmo com proliferação de crimes e manipulações, como aquelas relacionadas à emissão de USDT 382, por inexistência de colateral ou colateral sem qualidade, e as decorrentes dos mercados futuros 383 na CME BitMEX Deribio Ledger XBEC para provocar Maximum Pain 384 nos mercados de opções. O mercado se autorregula de maneira antifrágil, se aperfeiçoa pelo aprendizado e ninguém recebe buyout mesmo com quedas de mais de 90% das cotações de mercado. A liberdade suprema leva à responsabilidade extrema. No Bitcoin não há como mudar as regras no meio do jogo, como acontece no Ethereum. Estimativas mais simples do valor fundamental do Bitcoin são feitas a partir da consideração de quanto dos mercados existentes ele pode ocupar. Por exemplo, se o Bitcoin tomasse metade do mercado do ouro 385, valeria mais 6 trilhões em market cap, 330 mil dólares por Bitcoin com ouro a 1.900 dólares. Se o Bitcoin ocupasse 20% das offshores em paraísos fiscais, abocanharia mais 7 trilhões de dólares. E assim por diante, em mercados de remessas, black e grey markets, como o tráfico de drogas, armas, escravos, corrupção e descaminho, e até os mercados de ações, 120 trilhões de dólares, FIAs, 110 trilhões de dólares, imóveis, 300 trilhões de dólares, dívidas, 300 trilhões de dólares, e derivativos, entre 0,6 e 1 quadrilhão de dólares, que tendem a perder um percentual de seus investidores para o Bitcoin. O PIB global foi de 88 trilhões de dólares em 2019, mais que o dobro daquele de 1990. A criação e acúmulo de riqueza são exponenciais, e só perdem para o ritmo atual de aumento de dívida e impressão de moedas fiduciárias. Para se ter uma ideia do quão irrelevante ainda é o mercado de Bitcoin, embora já tenha superado o market cap da prata, pode ser demonstrado que, segundo compilação da Visual Capitalist 386, existiam mais de 2.100 indivíduos bilionários, com patrimônio médio de mais de 8 bilhões cada, mais de 13 milhões de HNWI, High Net Worth Individuals, com patrimônio líquido de mais de 20 milhões de dólares, e mais de 50 milhões de milionários em patrimônio líquido em dólar. Isso era em 2020, agora é muito mais. Assim, a riqueza privada formal do mundo é estimada em mais de 1 quadrilhão de dólares. Se forem somados os ativos públicos e mercados negros e cinzas, deve ser muitas vezes mais. Se as taxas de inflação do ouro 387 mantiverem sua tendência histórica 388, nunca haverá mais que um Bitcoin para cada 10 quilos de ouro, um 99m quilograma, 19m BTC maior que 0,1 BTC por quilograma. Retirando daí os Bitcoin perdidos, já que as reservas de ouro não contam ouro no fundo do mar, seriam 12 a 13 kg de ouro por BTC 389, em agosto de 2020 avaliados em mais de 4 milhões de reais. Com um total de 8 bilhões de pessoas no mundo 390, seria 21M 8B igual a 0,002625 BTC por pessoa, e 21M 50M igual a 0,38 BTC por milionário. Isso considerando a emissão máxima final a ser atingida em 2140, se formos subtrair os milhões de Bitcoin perdidos e milhões ainda não criados, o valor ainda seria 30 a 45% menor. Se Bitcoin ainda existirem em 12 anos, serão mais escassos que imóveis ou qualquer outra classe de ativo, como demonstrado no S2FX. São emitidos apenas 900 novos Bitcoin por dia, na era atual, 391. É quase impossível que uma entidade, mesmo governamental, que comece a comprar agora consiga captar mercado mais que os 654.885 sob custódia da Grayscale 392 ou que uma corporação acumule reservas 393 superiores a MicroStrategy 105.085 BTC e Tesla 38.300 BTC 394, se os últimos não forem desapropriados ou venderem de maneira relevante. Todo Bitcoin tem um preço, mas a maioria deles não está à venda por fiat, mas por liberdade, território soberano, passaportes com isenção perpétua de tributos e realização de sonhos. Se mais de 86% não venderam seus Bitcoin na queda, em 2018, de 19.500 dólares para menos de 3.500 dólares, quantos venderão facilmente quando vier a hiperinflação em FIAs? É a minoria intransigente de Taleb. Revista Veja, dezembro de 2017. Em alguns anos, um exemplar destes valerá mais que a Veja, empresa com todos os ativos, em um leilão de colecionáveis. O grupo dono da Veja foi vendido em 2018 por R$100 mil, provando que você pode ignorar a realidade, mas não as consequências dela.
Uma coisa é certa: quando aprenderem a operar criptomoedas, nunca mais petistas precisarão viajar com dólares na cueca, nem amante de presidente levar dezenas de milhões de euros no avião presidencial, nem PMDBista baiano alugar apartamento para servir de depósito de dezenas de milhões de numerário em espécie. E, muito menos, senador bolsonarista vai precisar ser humilhado com a polícia tirando 30 mil reais de seu traseiro com resíduos de fezes, episódio que deu outra dimensão ao conceito de dinheiro sujo. Também neste aspecto, o Bitcoin é o dinheiro mais limpo já criado. Se a população do planeta não for agressivamente destruída, nunca existirá nenhum Bitcoin para cada 420 pessoas. Por esses motivos, acredita-se que, no futuro, os preços serão expressos em satoshis, se o Bitcoin atingir a fase 5. Há projeções que indicam que, se a taxa de adoção e o aumento de preços exponenciais forem mantidos, em 10 anos, as criptomoedas tenderão a sugar o valor hoje circulando em moeda fiduciária estatal, 100 trilhões de dólares, em dezembro de 2019. Isso não será o fim das FIAs, mas o fim de sua significância. Elas podem continuar existindo, como hoje existem as indústrias de celas e de lampiões, embora sejam objetos obsoletos. A questão é que o Bitcoin, ao valorizar 100x, cria riqueza e propicia negócios e eliminação de perdas como malinvestments, de modo a aumentar a riqueza total. Existem dois porquês pelos quais o valor do Bitcoin pode subir exponencialmente, ao contrário do valor de ações e de outros ativos limitados a fluxos de caixa de negócio ou bens físicos. 1. A lei de Metcalfe enuncia que o valor de conexão em uma rede é proporcional ao quadrado do número de participantes. Quanto mais pessoas tiverem Bitcoin, mais fácil será encontrar pessoas que o negociem. Quanto mais dinheiro for investido no ecossistema, dado que sua oferta é pré-determinada e não pode ser inflacionada, maior o valor que o token poderá alcançar. E 2. Sua oferta tem inflação decrescente. Mesmo que a demanda seja constante, a sua oferta marginal é decrescente, isso sem considerar os Bitcoin perdidos. Também em decorrência da lei de Metcalfe, o valor de tecnologias adotadas geralmente aumenta de maneira exponencial até atingir um platô e estabilizar. O gráfico seguinte mostra a curva S para várias tecnologias. Tendemos a superestimar o efeito de uma tecnologia no curto prazo e a subestimar seu efeito no longo prazo. Roy Charles Amara. Este fenômeno é conhecido como Lei de Amara. 2. Ciclo de hype da tecnologia. Gartner Hype Cycle. O Gartner Hype Cycle é uma metodologia que oferece uma visão de como uma tecnologia ou aplicativo evoluirá ao longo do tempo, fornecendo uma fonte sólida de insights para gerenciar sua implantação dentro do contexto de seus objetivos de negócios específicos. O ciclo fornece uma representação gráfica da introdução, maturidade e aceitação de novas tecnologias. De acordo com alguns analistas bitcoiners, o Bitcoin pode estar oficialmente entrando num slop-off enlightenment. Figura anterior. A inclinação tendência é uma das etapas de um ciclo tecnológico descoberto pela empresa líder em pesquisa e consultoria Gartner, o Gartner Hype Cycle 395. Com esta ferramenta metodológica, executivos, investidores, traders e pesquisadores possuirão a capacidade de filtrar o ciclo de FUD, FOMO na adoção de tecnologias. Por isso que é a metodologia que ajuda a entender o processo de maturidade e adoção das inovações. Uma compreensão adequada do ciclo de hype permite que os investidores reduzam e aumentem o risco e aumente a lucratividade, operando do lado oposto das falhas emocionais. Essa mesma fonte afirma que o Bitcoin pode ter já passado pelo vale da desilusão e agora estaria entrando na fase de esclarecimento, slop-off enlightenment. 3. Adoção, volatilidade e hiperbitcoinização. Reclamar que Bitcoin é volátil é como reclamar que o céu é azul. Hiperbitcoinização é o momento em que o BTC não corrige mais em fiat e ninguém estará mais disposto a trocar BTC por qualquer quantidade de fiat, como aconteceu em bolívares. Distribuição de conhecimento e ondas de adoção em infraestrutura são recíprocas, formando um loop de feedback virtuoso e uma função de tempo e valor. À medida que o valor aumenta, o Bitcoin capta o interesse e a atenção de um público muito mais amplo de potenciais adotantes, que então começam a aprender sobre os fundamentos do Bitcoin. Da mesma forma, uma base de ativos valorizada atrai capital adicional não apenas como uma reserva de riqueza, mas também para construir uma infraestrutura incremental, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, mercado de compra e venda exchanges, soluções de custódia, camadas de pagamentos, hardware, mineração, etc. No momento, o Bitcoin ainda é incipiente e a base de usuários provavelmente represente em torno de 1% a 2% do potencial global, em um mundo com 7,8 bilhões de habitantes e 70% adultos. Quando 1 bilhão de pessoas adotarem o Bitcoin, a noção da grandeza do seu valor decorrente do efeito rede será conhecida. Até lá, ciclos de alta volatilidade tendem a ocorrer,
mesmo que decrescentes em termos reais e não em fiat, com os agentes aprendendo a precificar o ativo em um mercado cada vez maior, mais líquido e mais desenvolvido. A volatilidade 396 do Bitcoin em termos reais só diminuirá à medida que atingir a maturidade e a taxa de adoção se estabilizar. A redução da volatilidade no poder de compra se dará ao longo do tempo. Ou seja, se 1 bilhão de pessoas usarem Bitcoin, os 100 milhões de adotantes subsequentes representarão apenas 10% adicionais da base. Tendo em vista que o fornecimento de Bitcoin permanece com um cronograma fixo da sua oferta monetária, Charles Volum, da Preceding Gold 397, vem notando o declínio da volatilidade sobre a existência do Bitcoin, novamente com o preço tanto em dólar como em ouro. Em 2011, o limite superior era cerca de 84x o limite inferior. Um ano depois, a proporção era de 47x. Em 2015, era 22x, e no início de 2020 havia caído para 12x. Isso é bom, demonstrando um declínio na volatilidade geral de pico ao vale. Se esse padrão persistir, a proporção será de cerca de 9x em meados de 2024 e cerca de 6,5x até o final da década. Ainda alto pelos padrões de Forex e títulos, mas menos de 10% da volatilidade de 2011. Enquanto a volatilidade em fiat é inevitável, sendo uma característica de qualquer ativo novo com características singulares, e não um bug, o influenciador bitcoiner e ex-engenheiro do Google, Vijay Boyapat, explicou no podcast de Stefan Livera 398 que os economistas do establishment ridicularizam o fato de que o Bitcoin é volátil, como se você pudesse ir de algo que não existia para uma forma estável de dinheiro da noite para o dia. É completamente ridículo. O que acontece entre as ondas de adoção é a função natural da descoberta de preços, à medida que o mercado converge para um novo equilíbrio, que nunca é estático. Nos ciclos de hype do Bitcoin, a ascensão, a queda, a estabilização e novamente a subida são quase rítmicas. Também são naturalmente explicadas pelo medo especulativo, seguido pelo acúmulo de conhecimento fundamental e pela adição de infraestrutura incremental. Roma não foi construída em um dia. No Bitcoin, a volatilidade e a descoberta de preços são fundamentais para o processo. Enquanto o Bitcoin vai adquirindo uma parcela na competição global por reserva de valor por conta de suas propriedades monetárias superiores, a função de uma economia é acumular capital que realmente torne nossas vidas melhores, não dinheiro. O dinheiro é meramente o bem econômico que permite que a coordenação acumule esse capital. Como o Bitcoin é uma forma de dinheiro fundamentalmente superior, ele tende a ganhar poder de compra em relação aos ativos monetários inferiores e substitutos monetários, e a ganhar cada vez mais participação de mercado na função de coordenação econômica, apesar de ser menos funcional como moeda transacional hoje. O Bitcoin tende a se tornar moeda transacional ao longo do tempo. Nesse período de transição, seria muito mais lógico gastar um ativo depreciável, dólares, euro, iene, real, por exemplo, e economizar um ativo de valorização, Bitcoin, seguindo o princípio monetário da Lei de Gresham 399, que diz: a má moeda tende a expulsar do mercado a boa moeda. Num contexto destes, a Lei de Gresham prevê a ocorrência de um fenômeno de conservação por parte dos agentes da moeda boa, enquanto a moeda mal é utilizada para efetuar os pagamentos, a exemplo do fenômeno do bimetalismo, em que a prata tinha mais velocidade de circulação como moeda de pagamento que o ouro, que passou a servir como reserva de valor. Na trajetória do Bitcoin para a monetização completa, a reserva de valor deve vir como uma primeira ordem lógica, e o Bitcoin provou ser uma boa reserva de valor, apesar de sua volatilidade. À medida que a adoção amadurecer, a volatilidade relativa naturalmente cairá e satoshis se tornarão cada vez mais meio de troca direta. Como afirma Taleb, sistemas complexos que suprimiram artificialmente a volatilidade tendem a se tornar extremamente frágeis, enquanto ao mesmo tempo não exibem riscos visíveis. Em política monetária, as funções básicas de moeda são: primeiro, reserva de valor; segundo, meio de troca; e terceiro, unidade de conta. Se há uma bolha que deveria te preocupar, não deveria ser a bolha do Bitcoin. Bitcoin não é bolha, é a agulha que vai estourar a bolha das bolhas. A bolha do juro negativo, a bolha do consumismo, a bolha imobiliária, a bolha das ações, a bolha da previdência, a bolha dos títulos, a bolha do welfare e a bolha do endividamento. Se o ativo permanecer seguindo seu padrão histórico, deve continuar tendo períodos de valorização exponencial seguidos de correções violentas, como já houve de até 90%, embora sejam menores as quedas posteriores, seguidas de períodos de acumulação, preço em lateralização. Também é razoável considerar que, quanto maior for o seu valor de mercado e o seu grau de legitimação,
como aconteceu com os mercados futuros da CBOE-CME em 2017 e aconteceu em 2020 com o início da negociação dos ETFs, Exchange Traded Funds. Maior será a tendência de redução de volatilidade média com o tempo. Nassim Taleb, em seu livro Skin in the Game, diz que coisas voláteis não são necessariamente arriscadas, e o inverso também é verdade. Em um cenário de hiperbitcoinização, haverá 5 classes de indivíduos. A. Os Augustines, alavancados maciçamente, na medida que a gestão de risco permite, serão premiados com aumento absurdo do patrimônio, como já ocorre com Saylor. B. Os Agaodeles, experimentarão aumento absurdo do patrimônio, mas com muito menos risco. C. Os Boormers do Cash and Carry receberão um prêmio de consolação, ex. Rendimento de 100% numa moeda que perdeu 90% do poder de compra na hiperbitcoinização, ou seja, mitigarão a perda de 90% para 80%. D. Os diluídos verão o patrimônio alocado em ativos denominados em moeda fiat ou equivalentes, CDBS, dívida monetária, fundos de pensão etc., virar pó, e a turma da carona, que tem patrimônio não denominado em moeda, donos de imóveis e outros bens não financeiros. Poderão ter leve aumento ou queda do patrimônio a depender de qual destes fatores será mais forte: a perda do prêmio monetário atribuído ao bem, imóveis, FIs e ações, ou o ganho de prosperidade generalizado. 4. A demanda institucional. Fase 4. As empresas precisam do Bitcoin para proteger seus balanços. Enquanto os governos competem para desvalorizar suas moedas, muitas empresas não conseguem gerar um retorno positivo sobre o capital. Bitcoin protege a tesouraria. Brandon Kitten. A fase 400 do Bitcoin ficou muito clara entre 2020 e 2021, com forte demanda institucional. Além do exemplo do GBTC da Grayscale 401, viabilizando até recursos de 401k e IRA serem alocados em Bitcoin, empresas como MicroStrategy de Michael Saylor, que virou grande entusiasta do Bitcoin, Square dirigida por Jack Dorsey, grande defensor do Bitcoin e diretor executivo do Twitter, Tesla comandada pelo polêmico Elon Musk, e até o Mercado Livre, uma das maiores empresas da América Latina, e demais empresas 402 e gestoras de investimento adicionaram Bitcoin a seus balanços. Como mencionado, até mesmo a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, e outras gigantes estão começando a se expor ao Bitcoin, como Citigroup, PayPal, Visa, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Fidelity e JP Morgan. Eventualmente, quem não adicionar Bitcoin às carteiras de clientes não vai ter como competir, caso os retornos históricos se mantenham. Após fundos de BTC como o GBTC, a próxima etapa é o lançamento de ETFs, Exchange Traded Fund, também conhecidos como fundos de índice, negociado em bolsa, de BTC, com menores taxas de administração e maior segurança para investidor de varejo e institucional. Essa foi a causa do encerramento das captações e o deságio sistemático do GBTC da Grayscale. Dentre os ETFs fundos com alguma exposição ao Bitcoin, podem ser citadas as brasileiras 403, Hashdex sob o código Hash11, fundo composto por Bitcoin mais uma cesta de altcoins que mudam constantemente, e o produto da QR Asset Management, da gestora de recursos da holding QR Capital sob o código QTBC11, 100% Bitcoin. O Canadá também aprovou seu primeiro ETF de Bitcoin da América do Norte e o primeiro do mundo, o Purpose Bitcoin ETF sob o código BTCC, acessível a cidadãos americanos e demais investidores, inclusive brasileiros, credenciados em brokers nos Estados Unidos, sob o código BTCC. UTO. 5. Como analisar o mercado de Bitcoin? FOMO e FUD. O Bitcoin provou ser um ativo cíclico, com altas consideráveis de preços em períodos de bull market, mercado de alta. Em todos os estágios desses ciclos, há grupos de pessoas comprando, vendendo, fazendo hodl, negociando e minerando Bitcoin. Para compreender totalmente a psicologia e as características desses ciclos de mercado, existem conjuntos de dados mais adequados para analisar além próprio livro-razão, blockchain, do Bitcoin. É possível explorar algumas métricas on-chain selecionadas que fornecem uma visão sobre sentimentos e os padrões de hodlers, especuladores e mineradores em sites como Cell, Coinmetrics e Glassnode. Há um ponto relevante a ser observado numa análise de mercado: early adopters e smart money possuem um modus operandi semelhante, comprando em fundo e desovando em topos, como é evidente por análises on-chain. Os compradores recentes de varejo que tendem a vender com perdas, as sardinhas. O Bitcoin tem um ciclo de, aproximadamente, 4 anos. Em cada um desses ciclos ou eras, o preço passa a maior parte do tempo caindo, bear market, e lateralizando. Nos 12 a 18 meses após o halving a subida, bull market.
O choque na oferta dos novos Bitcoin, oferta marginal cai a metade, é o gatilho para aumento de preço que, quando passa dos padrões fundamentais, reverte para correção, igualmente exacerbada por ciclos emocionais 404. Se em 20 anos o fluxo líquido de dólares, seja nominal ou real, no ecossistema se mantiver, o Bitcoin deverá custará 16x+, ceteris paribus, considerando demais variáveis constantes. Para ficar claro, 16x+ a partir de $50.000 seriam $800.000, ou seja, o BTC valer o equivalente a todo o ouro no mundo. Caso as moedas fiat morram, ao potencial de a riqueza nelas, $100 trilhões, ser engolida pelo BTC e pelo ouro. Voltando ao halving, toda vez que a redução da oferta marginal à metade, um novo processo de descoberta de preços, bull run, se inicial. A subida tem razão fundamental, mas qualquer ativo que sobe mais de 1000% em um ano atrai gente que comprou porque está subindo, causando o processo de excesso psicológico que o mercado chama de FOMO, Fear of Missing Out, ou o medo de ficar de fora. Por isso, a cada ciclo, ocorre um momento de euforia que a cotação do Bitcoin passa das métricas de análise técnica, como Mayer Multiple, 405, e de análise fundamentalista, como S2FX e S2F, 406. Quando a correção chega, as perdas são brutais, porque quem comprou pelo motivo de ter subido também vende porque está caindo. Neste caso há também um excesso psicológico que se chama FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, ou o medo, incerteza e dúvida. Em resumo, o preço do Bitcoin é impulsionado por dois fatores principais, oferta e demanda. A. Escassez exponencial, com uma curva de oferta assintótica tendente a zero, e B. A adoção crescente, com o percentual de usuários de Bitcoin em 2020 sendo equivalente ao de usuários da internet em 1997, 407. Há quem acredite que os ciclos de subida de dezenas de vezes seguidos de quedas de mais de 85% vão ser amenizados com o tempo, como os defensores da hiperbitcoinização, 408, em decorrência da hiperinflação, e do superciclo, 409, considerando que compradores institucionais seriam menos emocionais, amenizando subidas e quedas. 6. Quais os riscos do Bitcoin? O Bitcoin compartilha dos mesmos riscos dos demais ativos financeiros. A. Riscos legais. Ser proibido, criminalizado, eventual prisão ou pena de morte para quem usar. B. Risco operacional. Parar de funcionar por bug, ataque bem-sucedido ou colapso societal. Inverno atômico provocado por guerra atômica, meteoro ou massa coronal destruir a rede elétrica ou internet mundial. C. Crédito. O Bitcoin não tem, porque não é IOU, é geralmente um documento informal que reconhece uma dívida. Não é dívida como real, é ativo como ouro, mas as empresas do ecossistema têm esse risco de ficar sem financiamento 410. D. Liquidez. Não ter quem queira ou consiga comprar ou vender, sem gatevais para tirar ou colocar moeda no sistema. Por exemplo, consequência de congelamento de ativos em exchanges como Mike Maloney acha que vai acontecer no Reset, Plano Collor Mundial, e risco de mercado. Preço cair em recessão mundial, como ocorreu em março de 2020 quando o Bitcoin caiu mais de 50%. Em menos de uma semana. A volatilidade do Bitcoin, em grande medida, é reflexo da percepção de risco do ativo e da infância no seu desenvolvimento e no aprendizado em seus mecanismos de descoberta de preços. Alguns 411 argumentam que, em decorrência desses fatores, a tendência é que sua volatilidade seja reduzida. Outros defendem que, no final das moedas fiduciárias, o valor do Bitcoin subiria exponencialmente, como o valor de qualquer ativo onde a hiperinflação a ponto de a sociedade se desmonetizar, como na Alemanha de Weimar, Zimbábue ou Venezuela. Cenário usualmente denominado como hiperbitcoinização. 7. O padrão Bitcoin. Por que o Bitcoin é o rei? Efeito rede, efeito Lind-Proof of Brain. A maioria das criptomoedas são originadas do código base do Bitcoin, cujos protocolos e software são publicados abertamente. E, assim, qualquer desenvolvedor em todo o mundo pode acessar o código e modificá-lo ou copiá-lo, no todo ou em parte, fazendo sua própria versão modificada do software Bitcoin. A rede Bitcoin compartilha um registro público na sua cadeia de bloco, Blockchain Chain, que armazena de forma imutável todas as transações, desde o seu lançamento em 2009, operando 24 horas por dia e 7 dias por semana. O advento do Bitcoin é digno de total respeito, como grande conquista da ciência da computação na tecnologia, ao atingir escassez digital pela primeira vez na história. Em suma, o código do Bitcoin garante que apenas um número definido de novos Bitcoins seja emitido, sem intervalos, a cada 10 minutos, em média, enquanto a experiência tiver sucesso e houver alguém rodando o software. Como uma moeda pode ser distinguida da outra? E o mais importante, como o investidor pode saber qual será o valor em longo prazo de uma moeda?
A proposta real de valor do Bitcoin é resumida por Jimmy Song 412, 2019, quase todos os projetos de altcoin, e call ou hard forks pregam que estão sendo inovadores de alguma maneira ao afirmarem superioridade ao Bitcoin em algum aspecto. Porém, esquecem que a maior inovação já aconteceu. Por essa razão, maximalistas consideram essas modalidades, ICOs e altcoins, como espécies de fraude e estelionato. O efeito rede e o efeito Linde do Bitcoin são incomparáveis aos de outras criptomoedas, pois sua base de usuários, e por consequência maior capitalização de mercado, o número de full nodes, a capacidade de atrair melhores mentes em seu desenvolvimento, Proof of Brain, seu ecossistema de negócios pujante com um mercado altamente inovador são muito maiores em qualquer métrica. Além disso, qualquer inovação ou melhoria das altcoins pode ser adotada no Bitcoin, como já aconteceu com a resolução do problema da maleabilidade e os atomic swaps entre Litecoin e Decred, por exemplo, que serviram de testnets para o Bitcoin com sucesso, mas desde então só tiveram seus valores em Bitcoin em baixa para anos e anos. Como resume Vijay Boyapati 413, se o Bitcoin existir por 20 anos, haverá uma confiança quase universal de que estará disponível para sempre, da mesma forma que as pessoas acreditam que a internet é uma característica permanente do mundo moderno. A rede Bitcoin já possui um robusto roadmap de inovações, e muitas delas tendem a ser testadas antes em altcoins, além de sua testnet, demonstrando seus níveis de segurança e conservadorismo superiores. 8. Roadmap e perspectivas. Como escalar? Vários roteiros de desenvolvimento de inovações no Bitcoin já foram feitos desde 2015-414. Essas metas não se cumprem integralmente, seja porque novas soluções superiores surgem ou por não haver implementação ou sequer desenvolvimento de propostas, como se observa em diversas fontes jornalísticas, fóruns e relatórios financeiros 415. BIP, Bitcoin Improvement Proposal, é uma maneira formal de transmitir sua ideia à comunidade de desenvolvimento. Os BIPS possuem um formato e modelos específicos e existe um editor BIP dedicado. Só porque um BIP é enviado não significa que ele será aprovado. Normalmente, este é o ciclo de vida do BIP 416. A autoria e o estado, rascunho, proposto, aceito, rejeitado, de todos os BIPS, até agora do 1 ao 370, podem ser consultados publicamente 417. A maioria deles são incrementais e passam desapercebidos pelo usuário comum. Poucos são aqueles que mudam radicalmente tipos de endereços usados, funcionalidades ou custo de transação, como SegVit, BIP 141, e Taproot, BIP 343. Os grandes focos dos BIPS recentes são a. Aumento de funcionalidades em smart contracts, facilitando multisig, Timelock e soluções em outras camadas. B. Redução de custo de transação e de tamanho das transações, aumento de eficiência. E C. O aumento da fungibilidade, monerização do Bitcoin. Os grandes beneficiários desses BIPS são os projetos Sidechain, cadeias laterais, já operacionais, como as redes RSK e Liquid. As cadeias laterais foram projetadas para permitir que outras blockchains se conectem à rede Bitcoin usando uma moeda separada que é referenciada ao Bitcoin. Isto significa que cada Sidechain é uma blockchain separada que pode ter regras diferentes da rede principal do Bitcoin enquanto ainda estiver conectada a ela. Isso permite que os usuários testem e desfrutem de novas funcionalidades de uma forma que não afete a blockchain principal, sem a necessidade de criar uma moeda digital. Como ilustrado 418, são Sidechains operacionais. Liquid Network 419 é uma Sidechain privada, portanto, há algum controle sobre quem pode acessá-la. Os benefícios da Liquid são a permissão de transações instantâneas, a privacidade, transações confidenciais são incorporadas, e a capacidade de os usuários manterem fundos líquidos fora de uma ECHA. Seu token é chamado de LBTC, Liquid Bitcoin, sendo vinculado ao BTC na proporção de 1/1. A rede se baseia no conceito cadeia federada, que possui 3 partes principais no sistema: usuários, signatários de bloco, que são semelhantes aos mineradores, e vigias, que permitem que os fundos sejam transferidos para a cadeia de forma segura por meio de um processo conhecido como paging. Foi desenvolvida pela empresa Blockstream. RSK, Roostok 420 é uma Sidechain que planeja trazer funcionalidade de contrato inteligente e pagamentos quase instantâneos para a rede Bitcoin. Assim como a Liquid, ela usa um sistema federado, com os custodiantes rastreando o movimento do Bitcoin entre a rede da RSK e a mainnet do Bitcoin. Ela faz isso usando um token chamado RBTC, Roostok Bitcoin, que também é vinculado ao BTC na proporção de 1/1. Curiosamente, os contratos inteligentes no RSK são programados no Solidity, e a máquina virtual RSK é totalmente compatível com a da Ethereum. A rede da RSK é protegida por uma prova de trabalho,
com o mesmo algoritmo do Bitcoin. Isso significa que as mineradoras de Bitcoin também podem dar segurança à rede RSK com muito pouco impacto no desempenho da mineração. A RSK afirma ser capaz de escalonar para 100 transações por segundo usando verificação probabilística e provas de fraude, bem como sharding, algo que a Ethereum também está desenvolvendo. Anteriormente conhecida como Rostock, a RSK é apoiada pela Federação RSK, que é formada por mais de 30 empresas de blockchain, como Chapo, Antpool, BitPay e Digital Currency Group. O CEO da RSK é Diego Gutierrez Aldivar e foi lançada na rede Bitcoin em janeiro de 2018. Dentre as melhorias recentes no Bitcoin, incluem-se SegWit, Segregated Witness, já implementado no protocolo do Bitcoin, via Soft Fork. Foi proposta para além de mitigar um problema de limitação de tamanho de bloco na blockchain, que reduz a velocidade de transação do Bitcoin, com isso demorando as confirmações na rede. O recurso também resolve o problema de maleabilidade das transações, dando espaço para a implementação de outras tecnologias de segunda camada, como a Lightning Network. Graças ao SegWit e Batching, as principais exchanges e wallets reduziram as taxas de transações na rede. Lightning Network já possui aplicação prática 421. Uma das propostas de solução em segunda camada para a rede do Bitcoin para dar escalabilidade, prometendo suportar um número quase ilimitado de transações fora da cadeia entre os usuários, e praticamente sem custos enquanto aproveita a segurança oferecida pela blockchain do Bitcoin. Com o futuro dos micropagamentos, os usuários poderão comprar o tão sonhado cafezinho na padaria, pagando frações ou quase nenhuma taxa de transação. Empresas como Lightning Labs, Blockstream, Async e Zap-Ligating desenvolvem aplicações para a rede LN422. Bitcoin é o projeto mais ambicioso que a humanidade está construindo hoje. Garantir os direitos de propriedade e o futuro financeiro de 7,8 bilhões de pessoas com nada além de um simples smartphone. @documenting BTC 423. Sanor Signature está pronto. Agregam várias assinaturas de transações em uma única assinatura. Isso reduz um pouco o tamanho da transação, redução no tempo de confirmação das transações e inibe chances de futuros ataques de spam na rede Bitcoin. A assinatura Sanor é considerada o mais simples esquema de assinatura digital para ser comprovadamente segura em um modelo de oráculo aleatório. 2. É eficiente e gera assinaturas curtas. Ela foi coberta pela patente US 4.995.082, que expirou em fevereiro de 2008. Wikipedia 424. As assinaturas de Sanor trazem uma enorme melhoria em fungibilidade, privacidade, escalabilidade e funcionalidade. Finalmente, a implementação de assinaturas de Sanor poderia permitir desenvolvimentos futuros para o Bitcoin, como contratos inteligentes. O Taproot 425 permite pagamentos ao hash da chave pública, que pode opcionalmente ser passada para um script. Moedas protegidas pela Taproot podem ser emitidas, seja cumprindo o script, seja fornecendo uma assinatura que é verificada contra a chave pública. O Taproot destina-se a ser utilizado com a assinatura Sanor, o que simplifica a criação de scripts multipartidários, por exemplo, com multisig. O Soft Fork também deve permitir que a Lightning Network mude de HTLCS para Payment Points, o que também é uma grande melhoria para a Lightning Network em termos de privacidade. Das implementações futuras, podem ser enumeradas. Bulletproofs, ainda sem data definida, estando na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. A tecnologia oculta quantidades de transações entre o remetente e o receptor para maior privacidade com o mínimo de poder computacional necessário para processar uma transação. Desenvolvido por Jonathan Bootley, da University College of London, e Benedict Bunz, de Stanford, o Bulletproofs é prova de conhecimento zero, o que significa que não se exige qualquer confiança entre as partes. O Bulletproofs atraiu a atenção de outras criptomoedas, como Monero, que já implementou em seu protocolo, e Litecoin, que considera implementar. A tecnologia também é leve e não aumenta maciçamente a quantidade de energia computacional necessária para processar transações, podendo funcionar bem em blockchains públicos como o Bitcoin. Confidential Transactions, CT ainda sem data definida, está na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. As transações confidenciais, TC, manteriam as quantias de transações de Bitcoin visíveis apenas entre os participantes da operação. A CT foi discutida por Adam Back, cofundador e CEO da Blockstream, em um fórum de discussão em 2013, sendo esse trabalho realizado pelo desenvolvedor Greg Maxwell. Em novembro de 2017, Maxwell anunciou que reduziu de 16 vezes o tamanho das transações, CT, normais de Bitcoin para apenas 3 vezes. Drivechain, ainda sem data definida, estando na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores.
O Drivechain planeja permitir que várias blockchains sejam vinculadas à mainnet do Bitcoin. Assim como a RSK, as cadeias laterais de Drivechain construídas podem ser protegidas por mineradores de Bitcoin usando mineração mesclada. Ao contrário da RSK, a Drivechain é flexível e os desenvolvedores podem criar cadeias laterais, sidechains, adaptadas às especificações desejadas, como tamanhos de bloco maiores ou recursos de privacidade. Essa implementação exigiria uma atualização no nível do protocolo, ou soft fork, e separa as alterações necessárias em duas partes: depósito de Hashot e mineração cega fundida. O Drivechain foi inventado por Paul Stork, que também criou o Ivemin, com a ajuda de Chris Stewart, Jason Dreyzener, do BitPay e do desenvolvedor pseudônimo Cryptaxi. MAST, incorporada na atualização do pacote Taproot. 426, MAST é a abreviação de Merkelize da Abstract Syntax Trees, propõe melhorar o Bitcoin alterando a forma como os contratos inteligentes são gravados na blockchain. Com efeito, permite que os contratos inteligentes sejam divididos em suas partes individuais. O MAST aumenta a privacidade mantendo partes ocultas e não utilizadas de contratos inteligentes, vinculando menos informações às chaves públicas. Também pode reduzir o tamanho da transação, uma vez que somente as partes preenchidas de um contrato inteligente são gravadas na blockchain. Finalmente, tem o benefício de permitir contratos inteligentes maiores. Bitcoin tem limites de tamanho de byte em scripts, o que limita seu tamanho geral. Mas, se um contrato inteligente pode ser quebrado em pedaços e escrito na blockchain em várias transações, então ele pode ser maior. Mimblewimble, ainda sem data definida, estando na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. Oferece privacidade por padrão, mais fungibilidade 427 e melhor capacidade de escala da rede. Como não oferece suporte a scripts, ele provavelmente seria implementado como uma sidechain. 8.1, camada base, on-chain, segundo camada e sidechain, cadeia lateral. Numa rede monetária, é inevitável o trilema da escalabilidade 428, segurança, descentralização e velocidade. É impossível maximizar todos os três ao mesmo tempo numa só camada. Por design, foram priorizadas a segurança e a descentralização na camada base do Bitcoin. Para viabilizar os três atributos, a rede precisa que outros protocolos sejam construídos em cima do protocolo base principal, seguro e descentralizado. Assim, os três atributos podem ser alcançados por meio de camadas superiores, segunda camada e sidechains, na qual cada uma irá priorizar atributos específicos. Como Hal Finney já expressava desde 2010, 429, como Nick Szabo 430 já expressava em 2017, registros on-chain são a camada mais segura, como o Swift para o sistema bancário, que possibilita as demais transações menos críticas serem liquidadas internamente. A camada base, Layer 1, precisa ser a mais sólida e segura possível, sua falha seria a morte do sistema. Para a camada 2 e sidechains, pode haver menos segurança e mais velocidade e flexibilidade. Operar on-chain em alguns anos vai ser tão comum quanto transferir bens em cartório ou fazer remessas via Swift. Sidechains e segunda camada, como a rede Liquid Network e Lightning Network, permitem transações ilimitadas em fração de segundo por centavos ou grátis, são seguras e permitem a privacidade nas transações. O Bitcoin é a camada base para tokens mais eficientes em seus respectivos nichos. Há mais de 2.300 BTCS aportados, capacidade de rede, 431 na Lightning Network, que consome milhões de vezes menos transações do que uma operação de cartão de crédito. Há mais de 3.200 LBTC na Liquid Network, com FEE fixa, equivalente a 1 Satoshi VIT, blocos a cada 1 minuto e confidencial transacionas. E há mais de 2020 RBTC na RSK 432. Outros exemplos de protocolos construídos em cima da rede principal do Bitcoin, soluções de segunda camada e sidechains, sejam elas já construídas ou em andamento são: A. Drivechains 433. B. Statechains 434. I. C. Contratos inteligentes RGB 435. D. Impervious 436. I. Stack 437. Produtos já operantes em segunda camada ou sidechains de Screlog Contracts, DLCs. Item Sovereign BTC. Item RSXMart. Item RF Network. Item RSK Swap. Item Money on Chain. Item Wallets Lightning Network. Item Plataforma de derivativos LNM e Collider. Item Wallet RGB, em construção. Item Atomic Finance. Item Surebits. Item dentre outros. 9. Stock to Flow, S2F, S2Fs, Bitcoin Valuations.
Todos os modelos são falhos, mas alguns são úteis. George Box. O modelo Stock TOFLOW do Bitcoin foi construído pelo misterioso investidor institucional cuja personalidade no Twitter é conhecida apenas como PlainB438, com artigos publicados em seu blog no Medium 439, @100trilhões USD, onde o leitor pode pesquisar e entender mais sobre a proposta de modelo para precificar o Bitcoin. Este modelo trata o Bitcoin como comparável a commodities como ouro, prata ou platina. São conhecidas como mercadorias de reserva de valor, porque retêm valor por longos períodos devido à sua relativa escassez. O Stock TOFLOW, S2F, mostra quantos anos são necessários para a taxa de produção atual atingir o estoque, reservas existentes, portanto, uma relação consistente entre razão de estoque fluxo e o respectivo preço, medido pelo market cap total do ativo. Aplicando ao Bitcoin, como sua razão de escassez é crescente e pré-determinada, métodos de avaliação com valores exponencialmente maiores foram desenvolvidos, aplicando as correlações identificadas em outros ativos. A definição de escassez no dicionário remete a de algo difícil de ser encontrado na natureza ou reproduzido em laboratório, muito similar aos metais preciosos. Quando algo se torna escasso o suficiente, pode ser usado como dinheiro. A relação entre estoque e fluxo, S2F, é definida como a divisão entre a produção anual e o estoque atual. SF igual estoque fluxo. O uso do modelo Bitcoin S2F não é realmente para negociação, mas para operações táticas de alocação de ativos. Após a demonstração formal de que o modelo do S2F não tinha valor preditivo 440 e que, dentre outros problemas, o S2F deriva do preço e não oposto, relação de correlação e não causalidade, o autor tentou contornar o problema com o S2FX, Stock TOFLOW Cross Asset Model, usando relações entre ativos, sem variável de tempo. Existem dezenas de modelos preditivos como o FF, Bitcoin Rainbow Chart, Bitcoin VWAP Price, CVDD e outros 441, usualmente apresentando padrões exponenciais. Outro modelo com grandes evidências lógicas e empíricas é o Valuation pelo custo mínimo de mineração 442. O racional é que mineradores 443, em regra, não operariam no prejuízo e o valor mínimo de mineração seria um valor piso para a cotação do Bitcoin, embora a autocorrelação entre preço e cotação possa tornar essa causalidade espúria 444. Charles Volum, da Precedent Gold. Sugere em um artigo 445 um aumento de mais de 10x nos próximos anos, se voltar ao topo da faixa histórica, o que implicaria um preço em dólar de 6 dígitos, como o modelo do PlainB, se o ouro permanecer relativamente estático em termos de dólar. No entanto, ele também observa que historicamente tem sido menos explosivo em cada ciclo. Em gramas de ouro, minha análise começa observando as alturas e os tempos relativos das elevações em meados de 2011, final de 2013 e final de 2017. O segundo pico é cerca de 48 vezes maior que o primeiro, enquanto o terceiro pico é de cerca de 17x o segundo. Portanto, a taxa de crescimento nos picos parece estar diminuindo. Chalés Volume e relevância do Bitcoin nos mercados, 446. 10. Ameaças ao Bitcoin. Existe um rol de centenas de pessoas que já decretaram a morte do Bitcoin, desde ganhadores de prêmio Nobel, CEOs de grandes corporações e líderes políticos mundiais. Todos erraram e, até agora, viraram alvo de risos e piadas. A lista de obituários do Bitcoin, Bitcoin Obituaries, 447, conta com inúmeros registros de decretação e da morte do Bitcoin em mídias de grande circulação. O destaque nessa categoria de vergonha alheia, ou como prefere Taleb de intelectual Yeti Jilt, é Paul Krugman, que, em 1998, também disse que a internet não iria mudar a economia mais do que o aparelho de fax. O Bitcoin pode ser destruído caso a rede mundial de computadores seja comprometida, assim como também será comprometido o resto da economia mundial. Se a criptografia do Bitcoin for comprometida por computação quântica 448, as dos governos e bancos também serão, e com valores bem mais significativos. Se o fornecimento global de energia elétrica for comprometido, a última preocupação de um ser humano será o Bitcoin, já que voltaríamos em semanas aos níveis tecnológicos e à capacidade de suporte do século XVII, com a maioria das pessoas no mundo mortas de fome ou em decorrência do caos. Como todo ativo financeiro, o Bitcoin está exposto a riscos operacionais, como bugs, legais, ser criminalizado, e de mercado, fortes variações de cotação. Como o Bitcoin é um token de uso, e não de equity nem de dívida, não carrega risco de liquidez nem de crédito, embora contratos, como empréstimos colateralizados, e empresas do ecossistema apresentem esses riscos, visto que nesses casos as chaves privadas estão na posse de terceiros.
Se o Bitcoin não tivesse riscos inerentes, não teria o potencial de ganho sistemático já comprovado. O Bitcoin é um hedge, um seguro, contra o sistema convencional por não apresentar correlação relevante com os ativos tradicionais e tender a performar melhor quanto piores forem as decisões de governos. Também por isso já se defende que é uma nova categoria de ativo. A taxa de adoção de novas tecnologias usualmente segue curva em U invertido, primeiro com a adoção exponencial de criadores pioneiros, early adopters, smart money, e, só por fim, da maioria das pessoas, como ilustrado na Rogers Bell Curve 449. As figuras anteriores demonstram como em 2020 o valor de mercado do Bitcoin ainda é irrelevante, se comparado a outros mercados e até algumas empresas. Não há como prever se sua evolução exponencial vai encontrar um platô em termos reais, curva S da maioria das tecnologias, ou se vai continuar aumentando em termos nominais em fiat, como previsto na hiperbitcoinização, curva em J. Não há como prever se o Bitcoin vai morrer ou se será o início da conversão de praticamente todos os ativos para as nuvens. O que se pode afirmar com certeza é que o Bitcoin resolveu demandas que existiam desde o milênio passado: dinheiro digital descentralizado de Friedman e moeda privada imune à jurisdição de Hayek, com a solução do problema de confiança mútua dos generais bizantinos, e sua tecnologia não será facilmente esquecida. Agora a humanidade não vai depender mais da confiança de terceiros para ter acesso à reserva de valor transmissível por qualquer meio de comunicação, mantida e autenticada sem qualquer custo de corretagem ou administração. Bem-vindo à era digital. Parabéns por descobrir o Bitcoin antes da maioria das pessoas. Nos próximos anos, ficará claro quem vai ganhar a corrida tecnológica. Se os governos e grandes corporações, cada vez mais totalitários e corruptos, ou os indivíduos. Só depende das nossas decisões no presente. Se uma qualidade suficiente de produtores se recusar a financiar os parasitas, ficará claro que Satoshi Nakamoto é John Galt, provocando o colapso dos estados sociais. Ou o Bitcoin tirará dos governos o poder de criar moeda, de se endividar e de controlar taxas de juros, propiciando um renascimento moral, tecnológico e material, com mudanças brutais das preferências temporais derivadas do acesso a boas reservas de valor. Ou a humanidade experimentará decadência moral, tecnológica e material, em um período de totalitarismo sem precedentes, com governos recebendo informações de grandes corporações e usando gamificação para motivar competição agressiva de obediência e eliminação de dissidentes. Você pode levar um ser humano à autossoberania, mas não pode fazê-lo suportar o ônus da responsabilidade pessoal. Jameson Lop. Se você não acredita em mim ou não entende, eu não tenho tempo para tentar te convencer. Desculpe-me. HFSP. Satoshi Nakamoto. Dicas complementares. Livros. Item D Bitcoin Standard, Saifedian Amos. Item D Fiat Standard, Saifedian Amos. Item Bitcoin. A moeda na era digital, Fernando Uric. Item D Ethics of Money Production, Jorge Guido Usman. Item D Price of Tomorrow. Why Deflation is the Key to an Abundant Future, Jeff Buff. Item O que o governo fez com o nosso dinheiro, Murray Rotardri. Item Master em Bitcoin, Andreas Antonopoulos. Item Grok em Bitcoin, Kali Rosenbaum. Item Bitcoin, a internet do dinheiro, Andreas Antonopoulos. Item Digital Gold, Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money, Nathaniel Popper. Item Bitcoin Billionaires, A True Story of Genius, Betrayal and Redemption, Ben Mesrich. Item Bitcoin Money, A Tale of Bitville Discovering Good Money, Michael Caras. Item From Bitcoin to Burning Man and Beyond, John H. Clippinger. Item Trilema, www. Trilema. Com o categor Bitcoin, Mircea Popescu. Item The Little Bitcoin Book, Luiz Buenaventura e Jimmy Song. Item Thank God for Bitcoin, Jimmy Song, Gabi Gins e outros. Item The Blockchain War, Jonathan Bier. Item The Bullish Case for Bitcoin, Vijay Boyapati. Item Layered Money, From Gold and Dollars to Bitcoin and Central Bank Digital Currencies, Nick Bhatia. Filmes e séries. Item Bitcoin, O Fim do Dinheiro como Conhecemos, BitChute. Item The Bitcoin Gospel, YouTube. Item Hidden Secrets of Money, YouTube. Item Banking on Bitcoin, Netflix. Item The Rise and Rise of Bitcoin, Vimeo. Item Ulterior States, YouTube. Item The Internet S On Boy, HBO. Item TPBAFK, YouTube. Item Hard Money Filme, Vimeo. Pós-fácil. Se gostou do conteúdo, envie um e-mail bitcoinblackpill@protomail.com ou ingresse no grupo do Telegram bitcoinblackpill_br